Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Quem não se comunica, de fora fica. Eu sou o João Rogério e hoje teremos um episódio especial preparado para vocês. Eu sou o Alex, estamos aqui com o nosso convidado, Padre Renato, e teremos algumas perguntas para fazer para ele. Pronto, Padre? Estou pronto, muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui também com vocês nesta noite. Agradecemos também. Queremos saber qual foi seu maior desafio, assim, para se tornar um padre. O maior desafio na experiência do seminário, eu acho, primeiro talvez é o deixar a vida para ir para o seminário. Eu entrei no seminário, já tinha 22 anos, então eu já trabalhava, eu já tinha saído da casa dos meus pais, eu saí com 18 anos, então eu já tinha uma vida estável, pelo menos. Entrar no seminário é deixar tudo isso, inclusive os projetos, e iniciar do zero. Né? Depois, os desafios próprios no seminário, eu acho que um dos maiores desafios foi quando meu bispo me mandou para estudar em São Paulo. Eu estava em Brasília à época e ele pediu para eu estudar numa pré-eclésia em São Paulo. E aí essa mudança repentina, de fato para mim foi um grande desafio, porque eu admito que eu não queria ir estudar. Minha próxima pergunta seria, quais os momentos marcantes? Acredito que isso aí foi, né? Com certeza, isso nós trazemos sempre. Eu sempre trago na minha memória, porque eu já tinha o deixar a casa, agora eu estava deixando o espaço seminário que eu estava acostumado, né? E depois para uma outra realidade completamente diferente da nossa que nós temos. Então, foi um momento ímpar, eu diria, né? E com certeza valeu a pena, né? Sem dúvidas. Foi um crescimento cultural, intelectual, espiritual, humano muito grande. Depois eu voltei dando graças a Deus pela oportunidade, mesmo não tendo querido ir no início, mas voltei com este momento de gratidão. Muitos querem saber assim, a rotina do senhor. Como padre hoje, eu diria que é um pouco tranquila, um pouco normal, mas foge um pouco da regra talvez da realidade de trabalho, de emprego, né? No ordinário, eu sou vigário, então eu moro com o Padre Hélio, é o meu pároco, somos aqui da paróquia Santa Ana. Nós acordamos sempre por volta das 6h15 da manhã, nos dias que tem missa às 6h30 a adoração. 7 horas nós rezamos a oração da manhã, nós chamamos de oração, a liturgia das horas, de 7 às 8. Então nós temos 1 hora de oração pela manhã, 8 horas de café da manhã, 8h30 nós começamos o atendimento na secretaria. E aí depende da semana, tem dia que nós vamos cuidar da parte da administração e contabilidade, outro dia a direção espiritual, outro dia as confissões. A meio-dia nosso almoço, 2 horas retornamos à secretaria, atendemos até às 5h30 e depois vamos para casa para a oração da tarde, nos preparamos para as missas às 19h ou 19h30, que seja aqui na cidade posta, seja nas comunidades rurais. E retornamos geralmente para casa por volta das 9 horas, onde fazemos a oração da noite, jantar e vamos dormir. Isso quando ninguém não nos liga para alguma outra urgência, seja uma unção, seja uma visita ao hospital. Né? Mas o ordinário é isso. E o final de semana, sábado e domingo sobretudo, são as celebrações mais intensas. Então sábado é dedicado às comunidades rurais. Nós vamos sempre às comunidades rurais. Nós possuímos um atendimento a 19 comunidades rurais. E domingo nós celebramos as missas, 4 horários de missa aqui na matriz. Foi muito difícil ir essa área? Não, para mim tem sido inclusive uma alegria. Tem me encantado muito. Não é pesado, é desafiador. E cada dia tem um desafio diferente. Parece, quando você acha que não se surpreende com mais nada, aparece uma história, um acontecimento, um fato diferente. Mas eu acredito que em cada realidade em que nós decidimos caminhar, seja profissional, seja pessoal, tem os seus desafios próprios. Na vida de padre não é diferente. Temos os desafios, mas não é algo que seja pesado para nós. Então, para mim tem sido tranquilo ainda até o momento. O dia a dia é assim, né? Todo mundo, aliás, nós sempre vai se surpreender, vamos lutar, trabalhar por alguma coisa, mas sempre vai valer a pena. Com certeza. Muito. Sobre assim, a vida de um padre, no começo as pessoas acham, quanto tempo para o senhor se tornar? Muito bem. A formação para o sacerdócio ela tem um tempo mínimo de 8 anos. 8 anos já dentro da estrutura. Ela funciona com os encontros vocacionais para o jovem antes. Então eu fiz 1 ano de encontro vocacional, que são visitas periódicas, acontece 2 por semestre, nós vamos ao seminário, passamos um final de semana vendo como é a rotina, mas não somos seminaristas ainda, né? Nós não estamos dentro da realidade do seminário. Uma vez que vivendo este ano,
o conselho dos padres formadores percebem que há uma disposição sincera em continuar, então é o que a gente chama de aprovação. Então, eu recebi uma carta dizendo que fui aprovado para o ingresso no seminário se eu desejaria aceitar. Então, uma vez que eu aceito, aí começa o meu processo de formação, que são 8 anos. Um ano de propedêutico, que é o primeiro ano mais para conhecer a vida do seminário, a vida de oração, estudar algumas matérias basilares, revisão de português, estudo de catecismo, introdução à Bíblia, uma introdução à filosofia e o latim, e sobretudo uma vida de oração e vida pastoral, conhecer um pouco da realidade da diocese. Depois nós vamos para o seminário maior, foi quando eu fui para Brasília, e lá nós cursamos 3 anos de filosofia, depois 4 anos de teologia. Fazemos uma graduação em filosofia e uma em teologia. Concluindo então esses 8 anos, aí sim nós passamos para a ordenação, onde eu me torno padre. Tem alguma coisa assim que o senhor não pode fazer? Alguma coisa... Bom, enquanto realidade de trabalho, eu não posso ter um vínculo empregatício. Então, por exemplo, enquanto padre, eu tenho a minha atividade enquanto pastoral. Então, não posso dizer que eu sou, por exemplo, um professor contratado do Estado, eu não posso dizer que eu sou funcionário de uma empresa. Isso é enquanto vínculo empregatício. Enquanto realidade pessoal, para o ser padre, eu também não sou casado. Não posso assumir a realidade do matrimônio. Então, os padres são sempre celibatários para a igreja de rito latino. Então, essa também é uma outra realidade, porque a disponibilidade que se pede de nós para o serviço pastoral, ela é muito grande, e depois o padre ele é para ser um sinal da vida eterna para as pessoas. Tem uma passagem bonita no Evangelho em que os fariseus chegam para Jesus e dizem: "Bom mestre, uma mulher teve 7 maridos, todos morreram. Quando for na outra vida, na vida eterna, ela vai ser esposa de quem?" E aí Jesus disse: "No céu não se dá o casamento, ela não será esposa de nenhum, porque no céu sereis como anjos." A realidade do sacerdote, mais do que não é uma questão só de poder ou não casar, é porque ele é chamado a ser sinal da vida eterna já neste mundo. Então o padre, quando está na sua vivência diária, na sua pastoral, as pessoas olham para ele e já vê aquilo que é a realidade da vida eterna. Alguém que se realiza no contentamento, na alegria, na felicidade, para o serviço de Deus e diante de Deus com a comunidade, né? Eu até comentava mais cedo com um dos jovens. Por isso que às vezes se torna um escândalo para nós quando nós encontramos um padre que é mal-humorado, ignorante. Por quê? Porque não é possível que a vida eterna seja deste modo, né? O padre tem que ser aquele que também transmite esta alegria, esta felicidade daquilo que é o estar com Deus. Estar com Deus não é triste, pelo contrário, nos enriquece, né? Quais foram, assim, para os maiores desafios, assim, como sacerdote, que o senhor teve, assim, enfrentamento? Bom, eu diria 2, de modo particular. Enquanto diácono, no primeiro momento, ainda não era padre, mas já participava do Ministério da Ordem enquanto diácono. Para mim foi um desafio também marcante, porque me ajudou muito a entender um pouco daquilo que é a realidade do ministério. Nós, enquanto padres, nós não somos indiferentes ao contato com as pessoas. E aí acaba que na vivência pastoral nós vamos criando vínculo com aquelas pessoas, de tal modo que a alegria daquela pessoa que é próxima a nós se torna nossa alegria. Assim como as lutas, as tristezas também se tornam as nossas. E me lembro que eu fazia pastoral ainda na Paróquia Santíssima Trindade, em Planaltina de Goiás. Estava na pastoral, a secretária me liga me perguntando se eu poderia fazer uma exéquia no cemitério, que é a celebração de quando uma pessoa morreu e saiu por presente antes do enterro. E eu fui. Então, quando cheguei na celebração, era um jovem de 22 anos que tinha sido assassinado. E todos os amigos deles, todos os jovens, eram do grupo jovem da paróquia onde eu fazia pastoral. Então, aquilo ali já me causou uma grande comoção. Para mim, sempre me pesou muito fazer a celebração de exéquias de jovens, porque eu vejo que está no auge da vida, mas por alguma fatalidade ou por alguma escolha errada, a sua vida é tirada um pouco cedo. Então você acaba que você se emociona, você sente aquilo que a família sente. E ele ainda deixava um filho de 1 ano e 9 meses e a esposa grávida. E estavam todos ali em volta, né? Então celebramos, participamos, todo mundo extremamente emocionado, até porque não foi uma morte natural. E terminei a celebração, eu tinha a celebração de um casamento. Então veja, eu tinha que tirar toda a parte da emoção, do entristecer-se, porque agora a outra celebração era de festa, era de alegria. As pessoas não estavam ali para... Você tem que
segurar um pouco, respirar e vamos agora para uma celebração de alegria, porque é uma família nova que está surgindo. Terminei o casamento, voltei para a casa paroquial e deitei para dormir, já era noite, porque no outro dia eu tinha a celebração de um batizado, que já é o nascimento de uma vida nova para o céu. Então assim, para mim essa experiência em menos de 24 horas eu celebrei o nascimento de uma família, o nascimento da vida espiritual no batismo e o fim de uma vida, a morte. Então, para mim isso marcou muito. Agora, enquanto padre, já foi uma experiência aqui em Posse. Eu não tenho nem um ano de padre ainda, eu sou recém-ordenado. Então, a minha primeira experiência enquanto paróquia aqui. E aqui em Posse, uma experiência que tive também, um pouco desafiadora, foi com uma família. Um rapaz morreu aqui em Posse. Quando foi pouco mais de um mês depois da sua morte, a avó dele também veio a morrer, porque ela entrou numa tristeza, numa espécie de solidão profunda por causa da morte do neto, a tal ponto que isso causou a sua morte. Ela entrou em depressão de não conseguir mais alimentar. Pouco mais de um mês depois ela morreu. Pouco mais de um mês depois, a mãe desse rapaz, por toda a situação em que vive, ela tem um mal súbito e ela vai ser internada na UTI em estado de urgência. Então, a filha dela, a irmã desse rapaz que havia morrido no início, me mandou mensagem pedindo para rezar, e aí ela chegou um momento que ela falou assim: padre, não aguento mais. E neste momento eu não sei mais o que dizer, porque como é que você vai falar da experiência de um amor de Deus, de um Deus que ama, quando já está possível de perder em menos de 2 meses 3 pessoas importantes, 3 gerações inteiras. E aquilo me causou uma angústia muito grande, como eu disse, né? Nós vamos nos aproximando. Eu conheci a família, convivi um pouco com eles, e eu só virei para você: eu também não sei o que te dizer. E aquilo me causou uma dor muito grande. E a tal ponto que eu não consegui dormir naquela noite. E vou fazer o quê? Entrei na igreja, então, aqui na Matriz Santana, sentei em um dos bancos, a igreja era à noite, não tinha ninguém, e só fiquei lá, olhando para a cruz de Cristo que tem dentro da igreja, e pensando um pouco sobre isso. No dia de manhã levantei, celebrei a Santa Missa. Curiosamente, no dia seguinte, a filha da senhora que estava na UTI me mandou mensagem e falou assim: padre, eu só queria compartilhar uma coisa. Eu não sei como dizer, mas aconteceu um milagre. Cheguei hoje para visitar minha mãe e ela está acordada, lúcida, e se lembra de tudo o que aconteceu. O médico disse que não sabia, porque ontem ele havia nos desenganado. E aí que nós vamos vendo, de fato, esta ação de Deus, né? Então, para mim é um consolo, mas foi um desafio passar por esses 3 meses aí diante dessa realidade. E graças a Deus ela também está bem agora, né? Pode melhorar. Sim, ela já voltou para casa, trouxe sequelas, é claro, né? Ela está tendo que aprender de novo a andar, tendo que aprender a se mover de novo, mas voltou com vida, a saúde está restabelecendo. Mas são dilemas que vamos enfrentando. Na vida de padre, o padre é aquele... Depois, acho que só o padre e o médico conseguem ver essa realidade, que nós vemos desde o nascimento, o crescimento e o envelhecer até o fim da vida das pessoas, de modo geral. Sim, e assim, o desafio, como é que foi isso? Nunca tinha sido padre, né? Já chegar numa cidade, a primeira cidade grande que o senhor servia. O primeiro desafio é da intensidade do trabalho. Posse, de fato, é uma cidade hoje grande, como eu disse. Nós possuímos hoje um atendimento a 23 comunidades. São 19 comunidades rurais e 4 aqui na cidade, né? Então já é uma demanda muito grande. Depois uma busca, uma procura de muita gente que quer apenas... Alguns só querem conversar. E o outro desafio, sobretudo, que eu tive nesse sentido é porque o Padre Hélio, que é quem eu pago da minha paróquia, ele foi meu formador no seminário de 2018 até o ano passado. Então, toda a minha formação, ele foi o meu professor. O meu desafio é agora como é que eu vou pregar tendo o meu professor do meu lado, como é que eu vou viver como padre tendo o meu professor me olhando. Tanto que na minha primeira entrevista de matrimônio, quando eu fui fazer aqui, ele entrou na sala comigo, ele sentou numa cadeira ao lado e falou assim: eu vou só ver você fazer. São esses os desafios. E depois tinha muito aquela visão, como é que eu vou conviver com aquele que me formou como padre, né? Mas depois na experiência diária nós vamos vendo que foi muito tranquilo, nós nos damos muito bem, há um respeito muito, muito grande entre nós dois. Então esses desafios da vida pastoral é mais hoje, eu diria, a correria. Nós vamos para uma comunidade rural, depois a gente já volta. Então, por exemplo, ontem já acordei de manhã, domingo, então já foi uma celebração de uma exéquia. Tive que celebrar uma missa lá no Rosário, o padre não ia estar. Voltei a celebrar as missas aqui, atendimento ao povo. Então, os desafios são esses, né? Eu acho que mais do correr. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os jovens que estão nos ouvindo aqui hoje.
Muito bem, então lembrar-se sempre de uma coisa, né? Jesus sempre nos chama a experiência da vida. E a vida, ela não é uma realidade, uma coisa que pertence a mim, ela não é um objeto meu. Porque às vezes a maioria dos jovens pensam assim, não, a vida é minha e eu posso fazer dela o que eu quiser. A vida é minha, eu vivo do modo como que eu quiser. Eu aprendi uma vez a fazer um exercício muito simples. Quando um jovem pensar sobre isso, tampa o nariz e a boca e fica 5 minutos sem respirar, só para ver se a vida é sua. Porque aquilo que é nosso, nós temos controle sobre ele. Então, se a vida é sua, você vai aprender a viver mesmo sem respirar. Aí nós vamos viver que é impossível. Então, a vida, Deus nos fez para a vida, mas a vida está escondida em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas a vida plena e a felicidade, ela se realiza numa vida de santidade. Então, jovens, não tenha medo de ser santo. Ser santo não é impossível. Ser santo não é um grande desafio que nós não conseguimos. Ser santo é o caminho para ser feliz. Quer ser feliz? Seja santo. Quer viver bem em casa? Seja santo. Quer viver bem no mundo? Seja santo. Quer ir para o céu? Seja santo. Essa é a mensagem. Sim, então, Nós temos uma lembrança para o senhor. para encerrar, né? Vamos encerrar agora. Uma pequena lembrança. Bem, padre, para nós encerrar nosso podcast, temos uma pequena lembrança simbólica para te presentear. Obrigado por... Deixa eu beber aquilo ali. É de coração, viu? Muito obrigado. Olha, Minha gratidão. O tempo seu, a Posso nossa. mostrar pro pessoal. Que é o nome do padre ainda, olha aí, do podcast. Tomar os café da manhã todo dia. Muito obrigado. Foi uma alegria, agradeço imensamente o convite A gente que por agradece estar aqui. pela força do Senhor. E por aqui estamos encerrando mais um podcast. Quem não se comunica? De fora fica. Obrigado.